Um dos melhores filmes de animação com total certeza foi a Era do Gelo. E bom, quem não gosta dessa franquia maravilhosa? Então agora, que tal pegarmos esse mesmo tema e inserir no universo de Ben 10? E bom, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre a origem do Glacial Trix. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. O Glacial Trix foi criado pelo artista brasileiro chamado Luiz MD, em seu Twitter e seu Instagram, que vai estar aí na descrição. Glacial Trix é o meio de Ben 10 que conta uma história que poderia ter ocorrido na franquia original e que usa de base alguns elementos e características novas desse universo para desenvolver a sua história. O Glacial Trix possui uma ideia muito original e interessante, com vários detalhes e transformações exclusivas, e nesse vídeo iremos explicar tudo sobre a Seiyu. Mas agora, antes de explicar a história do Glacial Trix, é de extrema importância introduzir alguns conceitos básicos para essa história funcionar. O primeiro que temos que ter em mente, e também o principal fator, é de que nesse universo o Omnitrix do bem possui uma habilidade que, embora não seja nada impossível o Omnitrix original ter, de se adaptar em situações extremas para proteger o portador, sendo um nível a mais de modo de segurança do Omnitrix. Isso referente ao Omnitrix protótipo. Além de se adaptar e proteger o portador, o Omnitrix durante essa adaptação irá modificar geneticamente o DNA das suas transformações alienígenas, de forma que elas se tornem capazes também de sobreviver ao ambiente extremo no qual o Omnitrix teve de se adaptar. Consequentemente, isso fará o Omnitrix gerar novas espécies, assim dizendo, sendo variantes das espécies alteradas, como se fosse um divergente evolutivo das espécies originais que teria evoluído para sobreviver naquele ambiente. Agora, o segundo fator que é importante explicar é de que, diferente de muitas outras EUs que mudam e alteram grande parte da origem do Ben, ou mudam drasticamente toda a história e trajetória dele, aqui até certo ponto isso não acontece. O Ben dessa EU tem 11 anos de idade, o que significa que ele passou por todos os mesmos eventos da série do Ben 10 clássico e todos os mesmos eventos dos filmes Ben 10 O Segredo do Omnitrix e Ben 10 Destruição Alienígena. Em teoria, ele estaria na época que estavam ocorrendo os flashbacks de Omniverse, mas não dá pra saber exatamente quais eventos dos flashbacks já aconteceram antes do momento em que a história muda nesse universo. Fato é, nesse momento ele apenas desbloqueou as transformações do Feedback e do Iguana Ártica, e ainda não perdeu a transformação do Feedback lutando contra o Malware. Agora, começando a falar da história em si, ele começa quando Ben, a Gwen e o Vomax estavam aproveitando as férias em Bellwood. Eles estavam em um bosque, o Vomax pescava enquanto a Gwen lia seu livro de magia sentada na grama, e o Ben ficava no lago próximo se refrescando, é claro, jogando água na Gwen e tudo mais. Tudo parecia bem até que de repente um portal se abriu nos céus acima deles. Uma nave saiu desse portal e naturalmente o Vomax mandou o Ben e a Gwen correrem para a Lata Velha. Eles conseguiram entrar, mas antes que pudessem ir embora com o trailer, a Lata Velha foi abduzida pela nave. Já dentro da nave, o responsável se revelou como sendo o Caçador de Recompensa 66, que até esse momento da história tinha muito tempo atrás se aliado ao Vilgax, como mostrado no filme Ben 10 O Segredo do Omnitrix. Ele estava agindo por conta própria novamente. De alguma forma ele tomou conhecimento da capacidade de adaptação que o Omnitrix do Ben tinha. Porém, essa função não era algo acessível para o Ben, pois como muitas das funções do Omnitrix, ela estava bloqueada. Agora, dentro da nave, o 66 começou o percurso através da galáxia, indo até o seu planeta natal, levando a Lata Velha abduzida com Max, Gwen e Ben. Dentro da nave, eles tentaram tomar o controle da nave e enfrentaram o 66. O Ben se transformou no Quatro Braços e começou uma luta corpo a corpo contra o Caçador de Recompensas. A luta acabou sendo tão intensa que ele acabou acidentalmente destruindo os painéis de controle da nave, fazendo ela perder o controle e despencar no que seria um denso planeta desconhecido, que naquele momento estava passando por uma enorme Era do Gelo. E para quem não está familiarizado, essa expressão Era do Gelo, ou também conhecida como Idade do Gelo, período glacial ou Era glacial, refere-se a um extenso intervalo geológico caracterizado por uma
uma redução significativa das temperaturas na superfície e na atmosfera de um planeta. Essa diminuição térmica provoca a expansão dos mantos de gelo que cobrem os continentes e as regiões polares, assim como o aumento dos glaciares presentes em áreas montanhosas. Durante uma era glacial, ocorrem fases de clima extremamente frios, chamadas de glaciações. Essas fases geladas são intercaladas por períodos com temperaturas mais amenas, conhecidos como interglaciais. Do ponto de vista da ciência dos glaciares, a expressão era do gelo implica a existência de grandes camadas de gelo que se estendem tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. As eras do gelo influenciam de maneira profunda o clima global e a geografia do planeta. Durante esses períodos, vastas áreas deles são cobertas por gelo, alterando o nível dos mares e afetando os ecossistemas. Agora, com o impacto da nave no solo do planeta, todos ficaram atordoados, mas a nave em si não chegou a ser totalmente destruída devido ao amortecimento fornecido pela neve onde a nave caiu em cima. Os Tennysons foram os primeiros a acordar, então em seguida eles pegaram a lata velha e dirigiram para longe dali, sem rumo naquele imenso deserto de gelo. O 66, que estava atordoado, acordou pouco tempo depois, e ele acordou a tempo para ver todos fugindo na lata velha indo ao horizonte. Ele jogou uma granada neles. Ela não chegou a acertá-los, porém ela causou uma explosão que gerou uma onda de impacto que bateu no veículo. Pouco antes, na lata velha, eles notaram que o planeta em que estavam era extremamente frio, ao ponto de que eles nem mesmo poderiam sair do veículo. E justamente pensando nisso, que durante o impacto gerado pela explosão do 66, ela acabou batendo na lata velha e fazendo Ben cair para fora dela, pois ele estava muito perto da porta. Como há poucos momentos ele estava nas suas férias de verão e se refrescando nadando na terra, ele estava apenas usando seus shorts, e com apenas essas roupas expostos do lado de fora no frio daquele planeta. Seria fatal para qualquer humano, mas como sempre o Omnitrix deve proteger a vida do usuário, e ele rapidamente ativou o seu tal modo de adaptação, que entrou em ação instintivamente quando Ben entrou em contato com o ar gélido daquele planeta. O Omnitrix, ao se adaptar, ele mudou sua aparência e cria uma camada de proteção invisível em volta do corpo do Ben, permitindo que ele fosse imune aos efeitos mortais do extremo frio do planeta, agora fazendo aquele frio para ele ser equivalente ao frio que fazia nos invernos de Bellwood. Ele rapidamente voltou para dentro da lata velha e botou suas roupas de agasalho. Agora, com a sua proteção, ele poderia explorar aquele planeta gélido. Posteriormente, o Max e a Gwen também conseguiram seus meios para poder andar pelo planeta, coisas que comentaremos em breve. Os três ficaram sozinhos, isolados naquele planeta congelado, e estavam fugindo de um caçador de recompensas enquanto enfrentavam criaturas locais, ao mesmo tempo que estavam na procura de sair dali e voltar para casa. O Ben nisso notou que não só seu Omnitrix havia mudado, como seus aliens também, que foram modificados para se tornar algo mais glacial, e seu Omnitrix se transformou no Glacialtrix. Sua aparência se tornou bem diferente em relação ao Omnitrix original. Sua base se tornou maior e prateada, a cor do símbolo do Omnitrix se tornou azul com tons de azul escuro, semelhante ao do Ben 23. Suas ligações se tornaram maiores e de cor ciana. Em volta do botão de ativação do relógio ficou um desenho em formato de floco de neve. Glacialtrix, como dito antes, é a versão do Omnitrix adaptada à temperatura extrema do planeta de gelo. Nesse universo, durante a criação do Omnitrix protótipo, o Azimuth imputou um mecanismo que permitiria que o Omnitrix se adaptasse para garantir a sobrevivência do portador em ambientes extremos. Como podemos ver, ele cumpriu essa função, se modificando e se adaptando ao cenário e à situação que ele estava, primeiramente criando uma camada de proteção invisível que se adaptou ao frio do planeta e permitiu que o portador continuasse vivo. O Glacialtrix tem a função de proteger o portador, mas não as suas transformações. Sempre que o Ben se transformasse em uma das formas alienígenas, ele automaticamente perderia sua camada de proteção, dessa forma para garantir a segurança. O sistema de adaptação do Glacialtrix modificaria as espécies dos aliens, meio que os fazendo evoluir para que fossem capazes de sobreviver ao cenário extremo. Essa função do Glacialtrix é extremamente parecida com a função evolutiva das transformações supremas do Super Omnitrix na série original, funcionando da mesma forma, onde o Super Omnitrix cria uma simulação que altera as espécies das transformações, as fazendo evoluir. Só que no caso dos Supremos, é uma evolução de milhões de anos teóricos no pior cenário possível. O Glacialtrix faria a mesma coisa, só que sendo algo meio mais que uma fusão e adaptação do ambiente no qual o Glacialtrix precisou se adaptar em questão. Ainda assim, é curioso ver como na série original, o Azimuth, que odiava os Supremos, agora o Azimuth DSU desenvolveu uma função do Omnitrix extremamente parecida. Claro que tem suas diferenças. É interessante pensarmos como a utilização desse recurso de formas diferentes pode, em teoria, mudar
mudar totalmente a visão do Azimuth, com ele não aceitando a utilização dessa função da forma que foi usada para criar os Supremos, mas provando a forma como qual ela é utilizada para gerar os aliens do Glacial Trix. O nosso Ben Tennyson nessa SU utiliza um agasalho azul que possui pelugem em volta do capuz e tem padrões em preto que lembram o símbolo do Omnitrix e um zíper no meio. A sua manga é preta e ele utiliza uma calça grande de cor branca com sapatos de inverno cinza. Junto disso, ele também veste uma touca azul clara com as bordas mais escuras e um número 10 bem no centro. Glacial Trix está presente em seu pulso direito. Ele é protegido pela camada de proteção invisível gerada pelo Glacial Trix, como citamos anteriormente. Fora isso, suas transformações são evoluídas para que elas possam sobreviver e suportar o ambiente do planeta congelado. Como tecnicamente essas são transformações parcialmente novas, o Ben decidiu dar novos nomes para essas transformações, que vamos comentar em breve. Agora a Gwen está utilizando uma roupa inteiramente branca com pelugem ao redor das mangas e do pescoço e dos ombros. Ela usa botas de inverno azuis com pelugem junto de cachecóis azuis. Nesse universo, a Gwen nunca destruiu os amuletos de Bezel, sendo outra diferença grande em relação à série original. Ela utiliza os amuletos de Bezel ao redor do braço, onde brilham em amarelo, enquanto o principal fica na sua cintura brilhando em azul. Com a ajuda do livro de magias da Encantriz e dos amuletos, o nível de magia da Gwen estaria consideravelmente evoluindo até esse ponto, o que a permitiu realizar um feitiço de reversão que transformava o amuleto de calor que ela tinha em um amuleto gélido temporariamente. Ou seja, além de conseguir suportar as condições extremas do planeta, ela também conseguiria realizar feitiços de gelo. Agora, o jeito que o Vomax procurou para também conseguir sobreviver no frio do planeta gélido foi utilizando um traje de encanador velho que estava guardado ali na lata velha, porém adaptado com novos mecanismos e tecnologias, o tornando mais vantajoso para suportar o clima. Esse traje do Vomax parece como muitos trajes de encanadores que já vimos na série, partes pretas, partes menores da armadura de cor ciana e a grande parte da armadura sendo placas de uma cor mais escura, um azul bem denso e profundo, isso com alguns pontos brilhantes de cor azul, dois localizados nos ombros, um que é um pouco maior e um ponto pouco abaixo do pescoço com outros dois pontos laterais perto desse maior, um cinto de utilidade com 4 bolsos visíveis, 2 de cada lado, joelheiras azuis com contornos prateados e um capacete fechado com uma máscara com visor azul e com um tubo conectando atrás da cabeça. E vale ressaltar que assim como a sua versão do futuro vista em Ben 10.000, aqui ele tem uma barbicha branca. Então agora, pessoal, finalmente chegando para falar dos aliens, iremos falar de todas as transformações do Glacial Trix feitas até o momento desse vídeo, que foram basicamente as 22 transformações do clássico, excluindo o chocante, o cuspidor e incluindo o feedback, sendo basicamente todas as transformações que o Ben de 11 anos tinha acesso no seu Omnitrix durante essa época dos flashbacks de Omniverse. Então agora, primeiramente, nós temos a transformação do 4 braços em sua versão do Glacial Trix, que foi nomeado de Mamutonde, e sua espécie foi alterada de Tetramando para Tetramandonte. Seu nome se reflete a sua aparência, ele parece ser muito maior que o normal e todo o seu corpo está com características mais animalescas, lembrando um mamute, com ele tendo pés de mamute, grandes presas de mamute e até uma pelugem avermelhada. Sua pele parece ser muito mais densa e resistente, principalmente nas partes que estão numa cor de azul mais escura. Ele usa apenas um pano amarrado na cintura e o símbolo do Glacial Trix permaneceu em seu ombro. O Mamutonde nos mostra que numa era glacial, os Tetramandos evoluiriam para se adaptar e desenvolver uma couraça de pele muito mais grossa, o tornando muito mais resistente, junto de uma extensa série de camadas de pelos avermelhados. Julgando pela sua aparência, o Mamutonde parece ser uma versão do 4 braços totalmente focada em força física e resistência, fora a toleração e resistência ao frio que sua pelagem proporciona. Ela, junto da couraça densa e grossa de pele dele, permite uma maior durabilidade e resistência, fazendo ser difícil alguém conseguir feri-lo. Entretanto, por consequência, isso diminuiria muito a sua velocidade e a agilidade na teoria. Provavelmente ele não seria mais capaz de dar super pulos, por exemplo, por tabela ficando mais lento. Para compensar, ele ficaria muito mais forte. Como seu tamanho parece evidenciar, os golpes dele seriam extremamente pesados e poderosos, sendo capazes de causar uma grande devastação em área, fora a onda de choque que ele conseguiria girar com uma palmada bem dada usando toda a sua força. Agora a próxima transformação é o Besta Polar, que obviamente é a versão do Besta do Glacial Trix. Ele é um Vupolar Mancer, que assim como Mamutonde, parece ser um pouco ou consideravelmente maior que sua versão original do Omnitrix. Ele tem uma pelagem branca e uma cauda longa com uma ponta afiada. Seus lábios são mais grossos e rosados. Algumas de suas presas saltam para fora de sua boca, ficando a
amostra. Seus dedos se tornaram garras gigantes, e em seus órgãos sensoriais ele ganhou alguns pontos azuis, que são na verdade olhos. O símbolo do Glacialtrix está localizado em uma proteção preta na sua pata esquerda. Diferente dos Whoopmancers, os Whoopolarmancers evoluíram para ter olhos, pois devido ao clima extremamente gélido, o seu olfato acabaria sendo prejudicado. Porém, por outro lado, para substituir suas narinas, ele ganharia 4 olhos que dariam a ele uma visão extremamente aprimorada, permitindo que seja capaz de enxergar coisas como assinaturas de calor, por exemplo. Fora isso, eles também desenvolveriam patas e garras maiores que tornariam muito mais fácil para eles escalar estruturas mais altas como árvores, montanhas e coisas do tipo. Como podemos ver, o besta polar não seria muito diferente do besta. Ele sim perderia eficiência e potência no seu olfato, porém suas habilidades de rastreio seriam usadas de outra forma por meio dos 4 olhos dele, que permitem uma ampla e variada gama de visões com a capacidade de enxergar assinaturas térmicas. Fora as garras afiadas que faria o besta polar ser mais eficiente em atacar e cortar coisas com elas, ele não parece ter muitas diferenças de força, velocidade ou resistência em comparação ao besta original. O que dá para imaginar é que a capacidade de ataque dele seria maior usando sua cauda, que possui uma ponta afiada, e que ele perderia a capacidade do besta original de disparar espinhos devido à alteração na sua pelagem. Seguindo agora para o Massa Cinzenta, sua versão do Glacialtrix é o híbrido. Híbrido é um galvibriano, ele não utiliza roupas e possui uma cabeça com pontas que lembra bastante a aparência da cabeça do Matéria Escura, o alien do Kevin do Antitrix no reboot, que é equivalente ao Massa Cinzenta. Agora seus braços são mais curtos e suas mãos e pés têm mais a aparência de um girino. Até uma longa cauda de girino ele desenvolveu. O símbolo do Glacialtrix segue presente em suas costas. Fora sua inteligência extremamente avançada, os galvibrianos também teriam uma inteligência corporal, assim dizendo, o que significa que eles também teriam se adaptado para as diversas situações de uma era do gelo. Ele é um anfíbio, sendo um ser marinho e terrestre ao mesmo tempo. Sua cauda tem como função auxiliar o híbrido em nado, permitindo uma grande agilidade nas águas dos mares gelados. Sua pele é viscosa e isso ajuda ele a se mover em locais soterrados de neve. Como podem ver, sua principal característica é a sua versatilidade que seu corpo proporciona para que ele use o ambiente em que vive ao seu favor. Devido a essas questões, é lógico imaginar que o seu corpo tendo se adaptado e criado características que facilitassem a sobrevivência. Isso resultou em membros menores e menos práticos, como podemos ver em sua arte. A falta de braços longos e de mãos mais humanas, assim dizendo, ia dificultar pra caramba que o híbrido usasse sua inteligência para agarrar, construir ou manipular objetos como mecanismos mecânicos ou hackear sistema de computadores, deixando ele com um aspecto bem mais selvagem de certa forma. Afinal, ele não seria tão bom em manusear tecnologia como o Massa Cinzenta original. Agora em seguida aqui temos amostras de DNA quinacelerano do Omnitrix, que se tornou a amostra de DNA quinacelerano do Glacialtrix. Essa versão do XLR8 foi nomeada de SKIRB. Dá para ver que em sua aparência o SKIRB ainda lembra algum tipo de dinossauro, já que sabemos que atualmente os Velociraptors tinham alguns tipos de penas, ou então ele pode parecer aí algum tipo de pássaro pré-histórico. Seu corpo esse ano ele possui uma grande quantidade de penas brancas e cinzas que cobrem grande parte de seu corpo. Sua cauda antes mais reptiliana se tornou uma cauda de pássaro. Ele desenvolveu um grande bico e seus braços ficaram muito maiores, coberto por penas e com lâminas afiadas nas pontas que substituem suas antigas garras. Uma coisa que é até um pouco engraçado é que suas rodas nos pés foram substituídas por membros metálicos no formato de patins para patinar no gelo, e o símbolo do Glacialtrix permaneceu localizado bem no seu peito. O SKIRB manteve sua principal habilidade de super velocidade, que sua versão anterior tinha como foco. Além de manter a velocidade, ele também deixa um rastro de gelo por onde ele passa enquanto corre. Suas lâminas nos pés, como era de se imaginar, são para ele ser capaz de patinar no gelo, eliminando uma fraqueza do XLR8 original, que era se desequilibrar ao correr em superfícies congeladas. Fraqueza essa que seria muito problemática no ambiente de um planeta totalmente congelado. As suas enormes garras teriam como função ajudar esse alien a estabilizar a sua velocidade, e as penas que estavam presentes em volta de todo o seu corpo serviriam para que ele fosse capaz de suportar a temperatura do planeta. Pela sua aparência, faz sentido julgar que devido ao tamanho e peso de suas partes metálicas e também as suas pernas, ele não seria tão rápido quanto o XLR8, porém seria mais agressivo por ter mais meios de atacar, utilizando suas lâminas para cortar e perfurar inimigos em alta velocidade. Agora a próxima transformação é o encouraçado, que não é o couraça, mas sim um insectoide, que virou um besopterrano. Ele ficou mais forte e bem mais armadurado, o tamanho de suas asas diminuíram e suas patas aumentaram. Seu ferrão também aumentou o tamanho e seu corpo agora é bege embaixo e preto nas partes de armadura em cima. O Glacialtrix segue ficando localizado no rosto. Os
Mesopterranos, como o nome indica, são uma espécie de besouros. A sua adaptação para a Era do Gelo acabou fazendo eles desenvolver uma couraça muito resistente em volta de seu corpo. Ele é um alien terrestre, diferente do insectoide que era principalmente aéreo. Devido a isso, suas patas se tornaram maiores, permitindo a ele a capacidade de escavar o chão facilmente. E embora ele tenha essas pequenas asas, seu voo é baixo devido a seu peso. Sua espécie seria comum em cavernas congeladas, e sua principal habilidade não é disparar lodo ou gosma, mas sim cuspir ácido quente dos seus olhos e boca. Seu ácido pode derreter até mesmo a superfície mais congelada do planeta glacial. O encouraçado é um dos maiores aliens do Glacial Trix, falando no quesito tamanho. Agora em seguida temos o Geyser, que é um membro da espécie criada pelo Glacial Trix usando o DNA pironita, que são agora os Geyseritas. Sendo assim, o Geyser é o equivalente do Chama. Ele é composto por rochas pretas com buracos em volta de seu corpo. O seu corpo não é composto de plasma, mas sim por água, o fazendo ficar azul, deixando uma aparência extremamente semelhante ao choque rochoso do reboot. E o Glacial Trix segue estando no seu peito. Com a temperatura extremamente baixa na atmosfera do planeta, o Chama normal ou os pironitas teriam seu fogo apagado. Sendo assim, seu corpo se tornou adepto à água, porém ele ainda teria calor no núcleo de seu corpo. Seus poderes fluiriam através de líquidos e vapores quentes basicamente, sendo semelhante a um geyser literalmente, que é de onde vem o seu nome. Sendo um geyser ambulante, ele expele águas termais extremamente quentes. H2O é o nome da amostra de DNA do Omnitrix de um hidromorfo. Os hidromorfos seriam a versão adaptada para uma Era do Gelo criada pelo Glacial Trix dos mecamorfos galvânicos. Seu corpo é constituído e dividido entre os estados da água, por isso seu nome refere-se à fórmula química da água. Ele tem partes de água, gelo, neve e vapor. E o Glacial Trix está no seu peito. Com a evidente ausência de tecnologia, o que era um alien artificial criado pelo Azimuth passou a ser um elemento da natureza vivo. Seu corpo seria obviamente mais adepto ao que está ao seu redor, que seria a água. Sua habilidade de aprimorar ainda seria mantida mesmo sem tecnologia. Porém agora, ele aprimoraria o elemento no qual ele domina, sendo capaz de transformar e alterar seu corpo entre gelo, líquido, vapor, neve e diversas outras matérias de água. Assim como o Ultra T original, dá pra ver que o H2O possui um grande potencial para ser um alien extremamente poderoso. Sobre a transformação equivalente ao diamante, o nome dela é Cristal. Ele é um Petrosódio Sapien. Seu corpo é totalmente branco com formações semelhantes ao do diamante original. Ele não utiliza roupas e o Glacial Trix está localizado no seu peito mais à direita. Com a baixa temperatura do ambiente, os cristais de um Petrosapien comum eventualmente iriam começar a congelar e a rachar. E para evitar isso, os Petrosódios Sapiens criariam uma camada natural de sódio em volta de seu corpo para se protegerem do frio. Sendo assim, o seu corpo não seria feito de cristais à base de silício, mas sim feito e composto por vários cristais de sal. E daí que vem o nome Petrosódio Sapien. Além disso, ele possui habilidades de refração de luz devido a seus cristais ainda terem essas propriedades, fora todos os outros poderes de um Petrosapien normal, com a diferença que ele utiliza cristais de sal. A serpente elétrica é um Engius Volan, uma versão de Piscis Volan e do aquático que seria uma espécie de serpente marinha, e devido à era glacial, ele seria totalmente adaptado ao nadar em mares extremamente gelados. Ele também seria um alien híbrido, afinal fora d'água, ele ainda é bem veloz quando está deslizando no gelo. Além disso, fora suas habilidades de alien marinho, ele também seria um alien elétrico, mais um aí para conta dos vários aliens elétricos que já temos. Semelhante às enguias, ele seria capaz de emitir descargas elétricas mesmo dentro d'água. A pérola de luz na sua testa seria sua fonte de eletricidade, servindo também como lanterna no mar profundo. Sua eletricidade seria cerca de 10 vezes mais potente quando ele estivesse debaixo d'água. O símbolo do Glacial Trix também fica no mesmo lugar onde ficava o Omnitrix do aquático original. Agora um Pelarota arboriano se adaptando à era glacial, como seria isso? E bem, a resposta está no Pedrito, que é a transformação de um Pelarota roxo oceano. Os Pelarotas se adaptaram a se proteger numa camada de rochas polares. Ainda assim, eles conseguiriam manter sua habilidade de se converter em uma esfera e rolar para onde quiser. Porém, essa habilidade seria modificada para uma versão um pouco menor da sua forma original. Peralota roxo oceano, embora tenha se tornado pequeno, quando ele começa a rolar em sua forma esférica em superfícies com grandes quantidades de neve, ele pode literalmente fazer o efeito de bola de neve, causando mesmo até intensas e enormes avalanches gigantescas. E como ele seria um pouco menor, sua velocidade rolando seria maior, o tornando mais rápido e ágil. Seu corpo é revestido por pedras acinzentadas. O que seria seus ombros e o topo de sua cabeça são os picos das pedras que são pontudas. Ficam cobertas de neve e gelo, fazendo ele ficar parecido com montanhas e vulcões que ficam em regiões frias assim, fora a aparente barba de gelo que ele tem, e o símbolo do Glacial Trix está na sua testa. O cipó selvagem, a espécie dos Floraunas, seria um dos mais afetados pelo frio e que mais sofreria para se adaptar na era glacial, chegando ao ponto que isso quase faria ele ser
serem completamente extintos. Sua vegetação iria quase morrer, e suas folhas e plantas não seriam mais abrangentes. Porém, mesmo assim, a sua vegetação ainda iria continuar persistindo. O seu corpo seria adaptado para passar e ser formado por raízes e galhos retorcidos, que seriam bem firmes e fixos, ajudando o seu corpo a continuar tendo suas capacidades elásticas. Além de produzir espinhos extremamente afiados com os galhos e raízes, o corpo dele também teria uma camada superficial de gelo para blindar o seu corpo, como se fosse uma espécie de armadura. Assim, os floraunas seriam os floraunas secos, e o cipó selvagem seria o cipó morto. A aparência dele representa bem a sua descrição e nome. Seu corpo tem a mesma estrutura do cipó selvagem original, incluindo o fato de ter os olhos nos ombros como o cipó selvagem tinha antes de Omniverse. O corpo dele é muito mais magro e marrom, com tons avermelhados com algumas partes pretas em volta, representando os galhos e raízes, e em volta disso tudo está a sua camada de proteção feita de gelo, e o Glacial Trix está localizado no seu peito. O engolidor é da espécie Gargangormando, versão da era glacial da espécie Gormanda. Ele é um alien relativamente pequeno, quadrúpede e robusto, com duas presas inferiores se projetando para fora de sua boca. Sua cor predominante é preto nas costas e nas patas, verde na barriga e na parte inferior do rosto, e azul nos dedos das patas. No rosto é na porção intermediária entre o preto e verde de seu corpo. O símbolo do Glacial Trix é visível na parte dianteira esquerda, acima dos dedos. A era glacial fez com que a espécie se adaptasse às condições climáticas extremas, fazendo-a crescer em tamanho. O seu crescimento tem a ver com a sua dieta de gelo, neve e pedra e outros materiais que se imagina encontrar em um ambiente glacial. E por conta disso, ele tem 6 estômagos, 2 a mais que os Gormandos originais. Logo, isso acaba dando a capacidade de comer e digerir mais matéria orgânica e inorgânica. Mais estômagos significam mais comida armazenada. Além disso, com a sua língua elástica, ele pode cuspir o que comeu como uma bomba que congela tudo o que está ao seu redor. E por fim, ele também pode sugar o que está em seu alcance para sua boca. Entrando agora na sequência dos aliens monstros, os aliens do sistema Nur, a versão do fantasmático se chama Alma Nevada. A espécie dele se adaptou à era glacial de uma forma curiosa. Eles meio que acabaram se tornando algum tipo de entidade macabra das neves, tornando então os Ectonuritas no Ecrotonoritas. Ele possui uma aura de neblina bem ameaçadora. Ele é um alien feito de ossos e pelos retirados de cadáveres de animais mortos. Quando Alma Nevada retira seu manto, o indivíduo que o ver em sua forma verdadeira irá literalmente ser congelado de tanto medo, coisa bem similar ao Espantoide, e que era algo que o Fantasmático fazia no clássico, como quando ele assustou pra caramba os Zomboso no episódio A Última Risada. Fora essa capacidade, o Alma Nevada tem outros poderes bem apelões, como o poder de se tornar intangível, a capacidade de possuir outros seres, a levitação e o poder inédito de expelir espinhos de gelo de seu peito. Fora essa última, ele parece ter todos os mesmos poderes do Fantasmático original, e o símbolo do Glacial Trix fica localizado em seu peito. Seguindo agora para o Blitzwolfer, a versão do Glacial Trix dele é conhecida como Loártico, e ele é da espécie Scoloboan. Ele tem uma pelagem predominantemente branca, os músculos de seus braços são bem mais desenvolvidos que o do Blitzwolfer original. Suas presas não ficam aparentes em sua boca e o símbolo do Glacial Trix fica no peito. O Loártico se adaptou de forma que sua pelagem acabou se tornando branca e cinza claro, para que ele fosse capaz de se camuflar na neve como um predador à espreita de uma presa. Falando em presas, ele tem dentes de sabre e suas garras são muito mais afiadas também. Sua habilidade principal continua sendo o seu uivo poderoso, porém, em vez de ser um uivo sônico, ele soltaria rajadas de raios solares assim que abrisse seu focinho. Esse seria seu principal mecanismo de defesa dele na era glacial. Agora a versão do Snareo virou o Skinó, e ele é um Esquimó-Kufan, e seu nome já descreve muito bem sua aparência, que é baseada e extremamente parecida com a de um Esquimó, com o símbolo do Glacial Trix ficando em seu ombro. O Skinó manteria seus poderes elásticos, e seu corpo ainda seria feito de ataduras orgânicas que poderiam ser utilizados para habilidades especiais de ataque. A adaptação que seu corpo precisou fazer para se adaptar ao clima foi primeiro o desenvolvimento de uma roupa mais quente e aquecida para o seu corpo, e em segundo seria um amuleto, que ele sempre carrega e que ele usa no pescoço. Esse amuleto é capaz de anular completamente qualquer tipo de magia e também tem a habilidade de hipnotizar, fora diversos outros tipos de feitiços, como por exemplo a capacidade de causar atordoamentos e alucinações em um indivíduo, mostrando que os Esquimó-Kufans são uma versão dos Tep-Kufans que se focou tanto em magia que, diferente do Snareo, o Skinó não precisaria treinar para conseguir realizar feitiços como esses. Agora, para finalizar os aliens monstros, a versão do Frank Strike do Glacial Trix é o Tremo Transiliano, e seu nome é Tremor. Sua aparência é basicamente idêntica ao que se espera de um designer de um Frank Strike. A diferença é que ele não possui roupas, ele usa apenas um pano pique Homem das Cavernas. Seu cabelo é dividido entre preto e branco, seu peito e rosto são costurados em duas peles diferentes, uma mais clara e outra mais escura. Suas mãos e braços são
completamente revestidos de uma camada de metal e o Glacial Trix está localizado no seu peito. Os Tremotranselianos desenvolveram habilidades que lhe permitem usar o ambiente da Era Glacial ao seu favor, como uma força da natureza gelada. Seus poderes eletrocinéticos ainda se mantiveram, mas não da forma convencional como era antes. O Tremor tem a capacidade de controlar a eletrostática de placas tectônicas em uma média escala, assim que as pontas dos seus dedos se encostarem no chão e quando esses poderes entrarem em ação. Em outras palavras, isso significa que ele pode causar tremores na Terra, sendo capaz de controlar pequenos focos de terremotos com as suas mãos. Semelhante a um Opticoid, porém de aparência mais bestial, com asas de morcegos unidas a seus longos braços, grandes o suficiente para tocarem o chão e cobertos por olhos azuis, olhos esses que estão em seu torso. O Morcegolhos é um alien da espécie Segopticoid, adaptada à Era Glacial. Além disso, a adaptação levou a espécie a desenvolver uma juba negra ao redor de seu pescoço e orelhas maiores. A cor predominante é cinza em sua pele e roxo na cartilagem de suas asas e no interior de seu ouvido. Sua boca é maior, com presas inferiores projetadas para fora. O Glacial Trix está posicionado no meio da cintura do Morcegolhos. Devido à Era Glacial, a espécie habita em cavernas congeladas em montanhas altas e é capaz de disparar rajadas de energias congelantes por seus olhos. Dos tipos de rajadas de energia que a espécie é capaz de disparar estão feixes congelantes, feixes energéticos, feixes petrificantes, feixes de luz aguda e entre outros. Agora temos um Polar Mega Manzaroio. Não é uma adaptação de um Polar Manzardil, até porque ambas são espécies que existem exclusivamente em ambientes gélidos, mas na verdade ele é uma evolução da espécie concedida pelo Glacial Trix, tornando-o uma espécie dominante. Seu corpo é maior que um Polar Manzardil, mais corpulento e imponente, sendo um dos maiores aliens glaciais, com uma aparência reptiliana mais agressiva. Diferente do Iguana Ártica, a fera glacial tem uma longa cauda, uma longa fileira de espinhos azuis em suas costas e uma boca gigante. A cor predominante da espécie é azul com listra ciano. O tom ciano é um pouco mais escuro e presente na sua barriga também. O símbolo do Glacial Trix se encontra na sua pata dianteira esquerda. A evolução permitiu que essa espécie domine tanto o ambiente terrestre quanto o aquático e dariam habilidades como sopro congelado, geração de uma tempestade energizada de ar gelado e telepatia debaixo d'água. Além disso, a evolução tornaria essa espécie uma das mais fortes na Era Glacial. Os Splixnow, a espécie do Nevasca, são uma variação do Glacial Trix dos Splixons. Seus corpos são pequenos, predominantemente brancos, com o que se assemelha a luvas cinzas e um cachecol preto. Suas orelhas variam entre tons de verde, laranja e rosa. O símbolo do Glacial Trix se encontra na mesma posição que na versão do Omnitrix do Idem. Em um ambiente glacial, seu DNA seria unido à neve ao seu redor para facilitar sua habilidade em se multiplicar em clones de si mesmo. Mesmo que ele pareça ser feito somente de neve, seu corpo ainda é orgânico e serve como meio para que ele se multiplique com mais facilidade. E quanto mais neve tiver no ambiente, mais clone ele pode produzir. Junto dessas adaptações, o Nevasca é adaptado a respirar debaixo d'água. Agora o Monte Et é um dos aliens da seleção do Glacial Trix da espécie Imacuster, como uma adaptação da Era Glacial Tocuster. A espécie contém um corpo peludo, em tons de vermelho e marrom, com pelos cobrindo seus braços, suas pernas e uma boa parte de seu rosto. Espinho de ossos saem de seus antebraços, ombros e cabeça. O símbolo do Glacial Trix se encontra em sua cintura. A adaptação do Tocuster na Era Glacial fez com que o Imacuster suporte a temperaturas extremamente baixas. E não somente isso, essa espécie tem uma resistência e uma força tão extrema quanto, fazendo com que seja a mais forte de toda a seleção glacial. Os chifres em seu corpo servem como armas. Se não bastassem, ainda é capaz de disparar raios cósmicos e controlar tempestades de neve e outros fenômenos naturais do ambiente glacial. Enfim, na última transformação de todos os aliens do Glacial Trix, temos o que seria o Feedback, que nessa versão se chama apenas Zen. A espécie dele é um Euli Conduit, e o símbolo do seu Glacial Trix fica no seu peito. Na Era Glacial, os condutoides se adaptaram buscando uma nova fonte de energia, pois a eletricidade já não estava mais sendo tão funcional assim. Isso acabou fazendo com que eles tivessem que abandonar a sua energia extremamente eletrizante e passar para um estado mais calmo. Isso fez com que agora eles fossem manipuladores de energia do ar frio do ambiente no qual eles estavam vivendo, usando a brisa gelada que estava ao seu redor como sua principal arma. Seu corpo se tornou uma matéria física do ar. Seus dedos, que anteriormente controlavam descargas elétricas, agora tinham a capacidade de manusear o ar ao seu redor. O Zen é um alien meditador. Sua mente e seu corpo se tornaram tão leves que ele agora é capaz de flutuar facilmente, fora o fato dele ser uma transformação muito sábia. Agora, para finalizar e já respondendo aquela pergunta que costumamos fazer em vídeos de Alternative Universe, SU poderia ser canônica? E bom, no caso do Glacial Trix, ele não só funcionaria perfeitamente como um universo alternativo ao universo principal que existisse no Omniverso, como também a sua história e conceito seriam algo que eu acredito que uma empresa como a
Cartoon Network iria se interessar bastante, pois não só é uma história bem interessante e que acrescentaria bastante na franquia Ben 10, como também seria uma excelente oportunidade para criar brinquedos dos personagens em seus novos trajes e principalmente dos alienígenas novos gerados pelo Glacial Trix. Isso seria uma desculpa perfeita para relançar vários visuais de aliens novos em linhas de brinquedos, o que seria muito bom para Cartoon, pois Ben 10 sempre viveu da venda de brinquedos. Muitas coisas, como os próprios Supremos, foram feitos com esse propósito, isso falando no ponto de vista comercial e da produção. Agora, no ponto de vista dentro do universo, dentro do canone, seria extremamente bem-vindo também, pois essa história não contradiz absolutamente nada que vimos na série. Na realidade, ele apenas acrescenta desenvolvendo mais uma função para o Omnitrix, funcionaria perfeitamente como um universo alternativo e poderia ir até além disso, podendo funcionar como algo totalmente canônico que ocorreu na linha do tempo principal. Afinal, convenhamos, além da ideia que é muito criativa, ela acrescenta uma nova função ao Omnitrix, que é totalmente plausível. Nós sabemos que o Omnitrix possui diversas funções que o Ben nem imagina, e uma função como apresentada pelo Glacial Trix seria totalmente bem-vinda. O único empecilho para a canonicidade na continuidade Prime seria coisas que contradizem com a Gwen ainda ter os amuletos de Bezel, mas esse detalhe poderia ser substituído por outra coisa. Em geral, é uma EU que se encaixa muito bem na franquia e com total certeza é a melhor EU que eu trouxe aqui no meu canal. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga, e também me siga aí no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!